Um novo levantamento a pedido da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Londrina, traça um cenário péssimo, pessoal, para a economia de Londrina. A cada dia de comércio parcialmente fechado, Até o poder público pode ter investimentos comprometidos na saúde, educação e outros setores por causa ali do comprometimento crescente ali, de arrecadação. Só está que aumenta, Você não está arrecadando, o comércio não está arrecadando, o município não está arrecadando. O professor de economia Marcos Rambalducci é o responsável por esse estudo, está ao vivo conosco aqui no Tarobá Urgente. Professor, boa noite para o senhor, obrigado pela presença mais uma vez. O cenário, pode-se dizer assim, que está sendo devastador, Não tem a menor dúvida, principalmente para o lado do comércio, da prestação de serviços como um todo. E é bom a gente não esquecer que Londrina, 70% do nosso PIB, de tudo aquilo que a gente produz, vem dessa área de serviços, do comércio e da prestação de serviços. Para você ter uma ideia, para cada dia que você tem o comércio fechado em 50%, a área de prestação de serviços fechada, nós temos um prejuízo no nosso PIB de 3,6 milhões de reais por dia a cada 50% que você fica sem trabalhar. E o município também perde arrecadação. Só para a gente ter uma ideia, só em ISSQN, ele perde R$144 mil por dia, justamente numa época em que a municipalidade precisa arrecadar para fazer frente a esses gastos com a pandemia, Ainda tem as escolas para pagar, saúde, segurança, todos esses gastos, e você tem aí uma regressão na sua arrecadação municipal. Professor, o senhor está fazendo esses estudos para a ACIL, Como que é, eu fico imaginando aqui, como que é chegar com esses dados e mostrar para o empresariado hoje? Olha, a verdade é o seguinte, que cada vez que eu faço os cálculos, eu fico mais assustado, porque a primeira situação que a gente precisa notar é a irreversibilidade desse prejuízo. Aquilo que você não vendeu, o corte de cabelo que você não fez, a refeição que você não vendeu, você não vai recuperar ela. Então, essa irreversibilidade não tem jeito de você conseguir recuperar. A outra é essa sensação de insegurança que tem o empresário. Você imagina o seguinte, o empresário precisa tomar uma decisão. O que eu faço com meus funcionários? Quanto eu tomo de empréstimo para me sustentar durante esse tempo? Ora, você não sabe se vai poder abrir ou fechar. Então, isso causa um estresse e uma insegurança tremenda. E pior, também há um impacto muito grande em cima dos trabalhadores informais, que precisam fundamentalmente de circulação na cidade para poder vender os seus produtos e serviços, que são os mais impactados ainda. Ou seja, é uma situação tão tensa que a gente fica literalmente sem saber o que fazer daqui em diante, porque um mês parado, a gente já viu que o baque para a economia foi gigantesco, um mês parado. E, de repente, abre uma semana, a segunda, o pessoal está tudo pensando em como fazer para conseguir vendas para o Dia das Mães. E toma uma lambada dessa? Mas não tem a menor dúvida, e aqui a gente não está fazendo juízo de valor, eu não estou dizendo nem que precisa, nem que não precisa. Nós fazemos uma análise daquilo que está impactando na economia e como isso vai impactar todos nós. É interessante a gente observar que para cada 1% que eu perco de PIB na cidade de Londrina, eu fecho 1.250 postos de trabalho com carteira assinada. E nós estamos fazendo uma previsão aí de pelo menos 5 ou 6% de queda no PIB de Londrina. Isso significa que nós teremos 6 ou 8 mil mais desempregados com carteira assinada no final do ano. Isso é muito impactante. Professor, a gente está falando no comércio, assim, e o comércio, o município vai deixar de arrecadar muitos impostos, um deles é INSS. ISS, perdão. O que representa isso, professor? Porque é o dinheiro que não vai para a educação, que não vai para a saúde, tanto outros setores, por conta desse dinheiro que não é arrecadado. A gente sempre precisa lembrar o seguinte, que aquilo que é arrecadado em impostos é com aquilo que é sustentado, a educação, a segurança, a saúde, no município e no estado. Ora, o ISSQN, junto com o ICMS, que é repassado pelo governo do estado do Paraná, representa 30% de nosso da arrecadação, na arrecadação na administração direta, alguma coisa em torno de 1,5 bilhão. Significa um impacto super grande e vai chegar um momento que as cidades não vão conseguir pagar os seus trabalhadores, os seus servidores. Então, isso daqui começa a tomar uma proporção, um gigantismo que é muito grande e muito preocupante para todos nós. E daí vem aquele detalhe, a decisão da Justiça, o senhor não precisa entrar no mérito, mas eu estou falando aqui, a decisão da Justiça vê
da seguinte forma: ó, a prefeitura, o município não tem estrutura para manter as pessoas doentes. Então, se tivesse lá com vagas de UTI, por aí vai, né? A gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouco com o prefeito Marcelo Melinatti. Daí vem isso que o senhor falou: se não tiver essa arrecadação do município, vai chegar um momento em que a situação dos hospitais vai ficar caótica do mesmo jeito, porque não vai ter dinheiro para manter os profissionais lá. Não resta a menor dúvida, e talvez a situação melhor seja a gente analisar para fazer a ocupação dos leitos que nós temos, porque a medida da Justiça previa que 50% dos leitos estariam ocupados, mas nós temos mais 50% de leitos desocupados. Nós precisamos entender esta lógica para que a gente consiga fazer com que tanto a saúde das pessoas quanto a saúde das empresas consiga sobreviver ao coronavírus. Pelo que o senhor tem feito nesses levantamentos dessas tantas empresas que já fecharam ou que vão fechar ainda, existe a possibilidade de alguma dessa empresa reabrir depois? Olha, é muito difícil quando você fecha endividado, você fecha com um monte de custos previdenciários, com custos de pagar os seus empregados, e muitos aluguéis que você deixou de pagar. Então, você precisa primeiro acertar a sua vida, depois de encerrar a empresa, para depois você reabrir ela. Então, a situação fica muito mais difícil. Muitas vezes essa pessoa está negativada, está com o nome no Serasa. Então, se torna muito mais complicado para você reabrir a empresa depois que ela fecha por uma situação dessa natureza. Verdade é uma só, né, professor? Para a gente encerrar aqui, se caminhar pelo jeito que a gente está vendo ali, a gente não sabe, a perspectiva para o futuro de Londrina é devastador mesmo. É para Londrina, para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. Então, nós precisamos encontrar soluções muito específicas para a nossa realidade. Muitas vezes a gente fica olhando só aquilo que acontece lá fora, mas a nossa realidade é bastante diferente, ela é atípica e precisa ter soluções que atendam a essa nossa demanda. Isso é importante. Maravilha. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. Né? Eu que agradeço. Maravilha, né? Professor Marcos Rambalducci, então, pessoal Rambalducci, falando, né, sobre a perspectiva aí qual vai ser o cenário da economia nos próximos dias, próximas semanas, próximos meses aqui na cidade de Londrina. A gente não tem ideia do que vai acontecer. A verdade, assim, é prejuízo gigantesco, prejuízo realmente gigante para todo mundo, os empresários sem saber o que vai fazer. E a gente está esperando uma posição, a gente quer que algo diferente, que volte à normalidade para que a gente não tenha tantas pessoas desempregadas, tantos empresários tendo que fechar as portas e entrar em falência e ficar ali literalmente endividado por tanto tempo assim. Pessoal, a gente tem que ter um bom senso e tentar resolver isso aí o mais rápido possível.